Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Dando continuidade às nossas aulas de revisão para o Enem 2018, neste vídeo venho trazer para vocês os exercícios sobre funções quadráticas, sobre função quadrática ou sobre função do segundo grau. O primeiro exercício que a gente vai fazer nessa série é o exercício do Enem 2017, isto é, o Enem do ano passado, que ele dizia o seguinte: a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em BH, ou seja, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela, certo? Então, essa frentezinha aqui. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos, isto é, são medidas fictícias. Tudo bem? Então, ou seja, se eu olhasse de frente, eu teria mais ou menos esse formato, que é o formato de uma parábola, e ele está te dizendo que essa parte maior aqui embaixo, ela tem 5 metros, e aí outra informação importante é que 4 metros, né, se eu percorro aqui 4 metros, eu tenho 3 metros de altura. E ele pergunta qual a medida da altura em metro indicada na figura 2. Isto é, qual é o ponto mais alto da minha parábola. Esse cara aqui, pessoal, é quem sobre a minha parábola? É o meu vértice. É isso que a gente tem sobre a nossa parábola. Bom, aqui eu vou dar uma dica para vocês como que você pode resolver esse exercício aqui ou exercícios como esse de modo rápido. Pessoal, quando o exercício te dá uma informação sobre metade da sua parábola, ou melhor dizendo, sobre a simetria dela, o que você pode fazer? Você pode considerar o eixo XY, certo? E aí você pode considerar a parábola como eu tivesse uma parte, tanto na parte positiva do eixo X, como na parte o quê? Negativa. Porque aí você poderia pensar que você tem duas raízes, o 5, e aí, devido à simetria da figura, você teria quem? O menos 5. E é interessante você fazer isso porque o zero te dá uma boa referência. Então, você anda 5 para a direita e 5 para o quê? Esquerda. Aí ele está te dizendo que se você pegar o número 4, você chega em qual altura? Na altura o quê? Na altura 3. Então, o 4 foi no 3. Beleza, pessoal. Então, o que a gente tem? Ó, eu tenho 2 pontos, que são as minhas raízes, e um ponto à parte. Então, o que você vai fazer? Quem viu o meu vídeo sobre a parte teórica vai lembrar que uma das maneiras de você escrever uma função do segundo grau, ax² mais bx mais c, você pode escrevê-la da seguinte maneira: a vezes x menos x1 vezes quem? X menos x2. Onde x1 e x2 são as raízes. E olha que interessante, você tem essas raízes, seria o 5 e o menos 5. Então, o que você vai ter aqui, pessoal? Como é que vai ficar a sua expressão? f de x é igual a vezes x menos uma das raízes, então x menos menos 5, vezes quem? X menos a outra raiz, x menos 5. Perfeito. Então, f de x é igual a vezes, menos com menos dá mais, então ficaria x mais 5 vezes quem, pessoal? X menos 5. Perfeito. Agora, eu precisaria encontrar o valor de A, então eu preciso de mais uma informação. E aí a gente vai usar aquela que a gente não usou ainda, olha só. O 4 foi no 3, isto é, o f do 4 é igual a 3. Então, você vai substituir o x por 4 e igualar, ou seja, igualar a quanto? A 3. Então, o que você vai ter aqui, pessoal? Ó, 3 é igual a vezes, o x é 4, então vai ficar 4 mais 5 vezes quanto? 4 menos 5. Perfeito, então vai ficar 3 igual a vezes 4 mais 5 dá 9. 4 menos 5 dá menos 1. Então, o que você vai ter aqui, pessoal? Ó, a vezes 9 vezes menos 1 dá menos 9a. Então, menos 9a é igual a 3. Então, quanto que vale o a? 3 sobre menos 9. Então, pessoal, o a é igual a menos 1/3. Então, é isso que a gente tem. E agora, pessoal, o que eu posso fazer? Olha só que interessante aqui. Eu quero determinar esse ponto mais alto. Ou seja, qual é o y mais alto? Se você está no vértice da sua parábola, você tem o x do vértice e o y do vértice. O y mais alto que ele está te perguntando é o y do vértice.
Só que neste exercício aqui, você pode resolver isso ainda de modo muito mais rápido. Vem comigo aqui nesse cantinho, olha só. A gente tem que a nossa função f de x, ela ficou a vezes, só que o a é menos 1/3. Então, menos 1/3 vezes x mais 5 vezes quem? X menos 5. Pessoal, você quer um valor que está no eixo quê? No eixo y. Um valor que está no eixo y significa que você basta substituir o x por zero. Porque lembra que se um ponto está no eixo y, é porque o x dele é igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar e vou substituir por zero. Então, vai ficar o seguinte, ó, menos 1/3 vezes quem? 0 mais 5 vezes quem? 0 menos 5. Olha só, então vai ficar menos 1/3 vezes quem? 0 mais 5 dá 5, 0 menos 5 dá menos 5. Então, o que a gente tem? Ó? Menos 1 vezes 5 daria menos 5. Menos 5 com menos 5 vai dar mais 25 em termos de multiplicação. Então, vai ficar mais 25 dividido por quem? Dividido por 3. E aí a gente finaliza. Essa é a resposta e a alternativa correta é a alternativa o quê? Alternativa D. Tudo bem, pessoal? Não teve necessidade de você utilizar a fórmula nem do x do vértice, nem do y do vértice. Porém, a grande sacada para você resolver este exercício é você lembrar dessa fatoração. Ok? Vamos para mais um exercício. Vem comigo. Bom, pessoal, vamos lá para o nosso segundo exercício. Esse exercício aqui é do Enem para quem resolve a prova em Libras do Enem 2017. Ele fala o seguinte: a única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$10 para cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês. Mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que a cada real cobrado a mais acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês. Aí ele pergunta: para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço quanto? Né? Qual o valor que ele deve cobrar? Então, hoje, pessoal, o cara cobra R$10, certo? Então, isso aqui é o valor que ele consegue cobrar. E aí, ele tem um total de quanto? De 200 clientes. Aí ele falou o seguinte, ó, se eu aumentar cada real que ele aumenta, isso acarreta 10 clientes a menos. Digamos, pessoal, que ao invés de ele cobrar R$10, ele vai cobrar 10 mais x, onde esse x é o quanto ele está aumentando em reais. Certo? Ou seja, R$1, pode ser 2, pode ser 3, 4, 5. Então, ao invés de ser 10, vai passar a ser o quê? 10 mais x. Quando isso acarreta, pessoal, ao invés de ele ter 200 clientes, ele vai ter 200 menos o quê? 10 clientes por valor investido, ou seja, por aumento. Então, vai ficar 200 menos quem? 10x. Então, é isso que a gente tem. Bom, pessoal, então vamos dizer assim, a gente organizou o meu exercício no antes e o depois. O antes é o que está em azul. O cara cobra 10, tem 200 clientes. O vermelho é o meu depois. O cara cobra 10 mais x e vai ter quantos clientes? 200 menos 10x. É isso que a gente tem. Aqui eu multipliquei porque é R$10 por aumento. Então, se eu aumento x, eu vou ter, então, 10x clientes a menos. O que é receita, pessoal? Receita é preço vezes o quê? Quantidade. Então, a receita em função do valor aumentado vai ser quanto? O preço, que é 10 mais x, vezes quem? Vezes 200 menos 10x. Se eu fizer a distributiva aqui, ó, 10 vezes 200 vai dar 2.000. 10 vezes menos 10x vai dar o quê? Menos 100x. X vezes 200 vai dar 200x. E x vezes menos 10x vai ficar menos 10 o quê? X ao quadrado. Beleza, pessoal. Organizando aqui, vai ficar menos 10x ao quadrado. 100x mais 200x vai dar menos 100x. Mais quanto? Mais 2.000. Essa aqui, pessoal, seria a fórmula da receita do mês dele. De quanto que ele vai receber se ele aumentar R$1, R$2, R$3, R$4 e assim por diante. Porém, ele quer saber qual é a renda, ou seja, para qual valor ele tem que aumentar para que a renda dele seja máxima. O que isso tem a ver com função do segundo grau? Basta você lembrar,
Você lembra que o gráfico da função do segundo grau ela é uma parábola, então ela tem a concavidade para cima ou para baixo. Como o número que multiplica o x² ele é negativo, então você vai ter uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então é mais ou menos assim. Beleza, pessoal. O que vai acontecer? O cara quer o seguinte, o eixo x seria o eixo valor cobrado a mais e o eixo y seria o valor da receita. Então, o cara está te perguntando a receita máxima. Olha o topo aqui, que é o meu vértice. Ele tem dois representantes, um no eixo y, que é o y do vértice, e um no eixo x, que é o x do vértice. Se eu fosse calcular o y do vértice, eu obteria o quê? A receita. Se eu fosse calcular o x do vértice, eu vou obter o quê? Quantidade que eu devo aumentar. E é justamente o que ele está perguntando. Ele está falando, ó, qual é o valor do meu x para que eu tenha maior receita? Então, o cara está te perguntando o x do vértice, isto é, menos b sobre 2a. Então, o xv é igual. O b é 100, então vai ficar menos 100, dividido por 2 vezes o a, só que o a é menos 10, então, vezes menos 10. Então, vai ficar menos 100, dividido por 2 vezes menos 10 dá menos 20. Simplifica que você vai ter menos 10 dividido por menos 2, o x do vértice é igual a quanto? 5. Então, significa o seguinte, pessoal, o cara vai ter a receita máxima se ele aumentar R$5. Então, significa que o valor que ele vai cobrar agora vai ser de 10 mais 5, totalizando o quê? R$15. Esse é o valor do novo corte de cabelo e a alternativa correta também é a alternativa D. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente tem. Esse foi o nosso segundo exemplo. Vamos para o último exemplo e vem comigo. Fala, pessoal, tudo bem? Exercício bacana aqui do Enem de 2016, ele fala o seguinte. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões, isto é, metro por quilômetro, assim, dependendo da unidade de medida. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, ele obteve a seguinte relação. Olha que interessante. Esse exercício lembra muito bem o nosso primeiro. Eu tenho o eixo x e o eixo y. E ele falou que o eixo horizontal, ou seja, o eixo x, ele seria a base da minha parábola. E o eixo y, que é o eixo do meu simetria. Então, significa que o vértice meu, novamente, vai estar no eixo y. Aí, beleza. Aí ele falou o seguinte, para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como vertical, obteve a seguinte relação. Y é igual a 9 menos quem? X ao quadrado, sendo x e y medidos em metros. Aí ele fala, sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo cujas dimensões são respectivamente iguais à base e igual à altura. Caramba, o que ele quer dizer com isso? E ele fala, qual é a área da parte frontal da tampa de concreto? Pessoal, aqui é o seguinte, a base seria essa medida. Vou chamar ela de A. A altura do meu retângulo seria essa medida, que eu vou chamar de B. Então, a área de um retângulo, a gente sabe que é o quê? Esse A aqui seria meu acento de área, tá? Então, a área do meu retângulo é base vezes altura. E ele está te dizendo que a área da parábola é igual a quanto? 2/3 disso, ou seja, vai ser 2/3 de quem? De A vezes B. Então, sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões do retângulo são, respectivamente, iguais à base e igual à altura do túnel. Beleza, pessoal? Então, eu preciso achar quem é A, quem é B. E aí, olha só, aqui tem a simetria. Esses caras são quem? As minhas raízes, seria o meu x2 e o meu x1. Para eu achar as raízes, basta você fazer o seguinte, basta você igualar a zero, ou seja, 9 menos x² igual a zero. Então, ou seja, x ao quadrado igual a 9. Então, x é igual a quanto? Mais ou menos 3. Perfeito, cara. Porque aqui a gente vai ter o 3 e aqui é o menos 3. E aí, pessoal, você precisa agora saber o quê? Já sei, então, que o meu A é a distância do menos 3 até o 3. Ou seja, do menos 3 ao 0 é 3. 3 mais 3, 6. O A é 6. E aí, você vai lembrar o seguinte.
Para você estar no eixo y, é porque o x é zero. Então, se você substituir o x por zero, quem que vai sobrar? Apenas o 9. Isto é, essa alturinha aqui é igual a 9. Então, o b é igual a 9. Fechou, pessoal. Acabou o exercício. Por quê? Qual vai ser a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura, ou seja, 6 vezes 9. E 6 vezes 9 dá quanto? Dá 54. Perfeitamente. Aí, a área do meu arco de parábola, ele disse que é 2/3 disso. Então, é 2/3 de quem? De 54. Então, o que a gente tem? Eu posso ainda 2/3 de quem? De 6 vezes 9. Eu não gosto de fazer conta, não. Então, comigo aqui, ó. 2 vezes 6, 12. 9 dividido por 3 dá 3. Então, você tem 12 vezes 3, que é igual a quanto? 36 metros quadrados. E a alternativa correta é a alternativa C. Beleza, pessoal? Muito importante utilizar novamente a simetria da minha parábola. Um grande abraço para você, a gente se encontra no próximo vídeo. Esse foi a nossa aula, a nossa revisão para o Enem 2018 sobre funções quadráticas. Um grande abraço, tchau!